Mas, enfim, falemos do que interessa. E aí, você que está mais a par do ataque, eu nem tinha visto esse ataque, foi o Orlando mesmo que me chamou a atenção para ele. Então, por favor, me resuma os fatos do ataque. Vamos lá, como que começou isso, né? A Folha de São Paulo publicou uma matéria, começo dessa semana, creio eu, a Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre ataques ao voto feminino que tem crescido no Brasil. Isso por conta daquela fala do Paulo Figueiredo. Quando ele diz que mulheres votam mal, ou escolhem mal, algo semelhante a isso. Né? E tentaram relacionar a jornalista, que é uma jornalista, eu até parei para ver sobre o trabalho da jornalista. É uma jornalista que tem alguma cultura política, apesar de alguns erros teóricos. Ela tentou fazer uma relação que, a meu ver, é um salto lógico muito grande do ataque ao voto feminino com o voto familiar defendido dos Estados Unidos e o voto familiar defendido no Livro Amarelo. Perfeito. E ela diz isso por quê? Porque, segundo ela, se você concentra um voto dentro da família, você está retirando o poder de voto da mulher. Entretanto, vamos lá, não vou fazer nenhuma objeção aqui agora. Vamos deixar as objeções para depois. Lógico, até porque nisso eu tenho uma discordância com o Orlando, eu não concordo inteiramente com a proposta, dá pra gente discutir e vai ser interessante a discussão. Mas o negócio é retomar a crítica que foi feita e a consequência política disso aí. E aí pronto, a partir disso, tenta imputar ali como se fosse a emergência de uma certa misoginia na política brasileira. E isso foi o que saiu da Folha de São Paulo. A partir dessa matéria, a bancada feminina do PT, quem, se não a bancada feminina do PT, ingressou com uma representação na PGR. Nossa. Contra Paulo Figueiredo e contra a missão, pedindo que a missão tenha o Livro Amarelo, fascículo 6, esse aqui, investigado. Investigado. Caramba. Mas investigado pela PGR. Exatamente. Eu vou colocar aqui como está na matéria do antagonista. Né? Por favor. A representação também amplia o foco da investigação para o Partido Missão. O documento pede que a PGR apure informações sobre o chamado Livro Amarelo, a principal cartilha da sigla. Para as parlamentares, o partido, ao estimular o chamado voto familiar, estaria subestimando a capacidade de escolha das mulheres. Abre aspas. A autonomia política das mulheres integra um núcleo essencial da democracia constitucional. O voto feminino não é concessão ou expressão secundária da vontade familiar. É manifestação individual de cidadania dotada do mesmo valor jurídico e democrático de qualquer outro voto. Fecha aspas. Afirmaram as parlamentares. É isso aqui que se baseia a representação delas contra a missão. Supostamente, o Livro Amarelo, ao estimular o chamado voto familiar, ela estaria subestimando a capacidade de escolha das mulheres. Agora sim, eu quero fazer só aqui uma pequena coisinha muito rápida, nem vai ser uma objeção. Tá? Neste caso, o que mais me impressiona, e de fato eu fiquei impressionado, é que por mais que estivesse, de fato, subestimando a capacidade de escolha de uma mulher, e não é isso que acontece, isso ainda não seria crime. Lógico. Esse é o ainda ponto. Não seria crime. Se eu subestimasse a capacidade de qualquer pessoa que seja, isso por si só não é crime. Não é? Agora, vamos aqui, antes de iniciar a discussão, fazer um pequeno exercício de alteridade. Imagine que um partido no Brasil, ou um teórico, ou um candidato a presidente, falasse sobre uma revolução socialista. Fazer um exercício de alteridade. A gente está falando sobre revolução socialista. O que, por si só, significa a supressão dos direitos, o que significa a supressão do direito ao voto, o que também significa a necessidade de extinção de uma determinada classe. Isso, por si só, seria um crime? Eu acredito, sinceramente, que não. Né?
Entretanto, há uma tentativa, e muito bem sucedida até aqui, de fechamento total do debate público brasileiro. O debate público brasileiro é um não debate. Estão sempre rodando atrás dos mesmos conceitos que, a cada ano que passam, são cada vez mais vazios. É um debate inócuo. E é por isso que sempre ficamos rodando através de quem vai ajudar mais o pobre a se manter pobre no Brasil. Porque é um debate político apolítico. É um debate apático, que não consegue tratar nada substancialmente. Mas não quero fazer ainda objeção nenhuma a isso, nem a matéria da Folha. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Pô, assim, a primeira coisa, subscrevo inteiramente aquilo que você falou, inteiramente, e assim, eu quero fazer um comentário aqui sobre essa polícia do pensamento, né, que é uma das coisas mais nojentas que o politicamente correto veio criando ao longo das últimas décadas, né, e que agora, assim, já ultrapassou toda a medida do razoável e tem se tornado uma espécie de mordaça colocada na boca de um monte de gente. Nós estamos vivendo uma época tal, e a nossa época tem um live, ela tem um traço assim, tragicômico, porque simultaneamente é trágico, mas também é humorístico, porque é uma situação toda ridícula e patética, na qual os defensores da tolerância se mostram extremamente intolerantes, inclusive intolerantes com o pensamento daquelas pessoas que elas acreditam que estejam desafiando a tal da tolerância. Isso é patético porque essas pessoas elas não fazem isso de uma maneira cínica. Haveria mais... o termo não é nobreza, mas haveria mais respeito, na minha concepção, se o uso desse tipo de argumento viesse de uma mente cínica. Ou seja, a pessoa sabe que não tem nada a ver e ela está utilizando isso apenas como um dispositivo retórico para derrubar o seu rival. Não é isso que os progressistas fazem. Eles genuinamente acreditam nestas premissas e muitos deles acreditam apaixonadamente nessas premissas. Então, eles não conseguem perceber que há uma contradição entre eles defenderem a tolerância e quererem tapar a boca de todo mundo. Eles não fazem esse raciocínio. E esse é um raciocínio tão óbvio, esse é um raciocínio que parece tão assim, evidente. Não é preciso recorrer a grandes clássicos do liberalismo ou autores que trataram da noção de tolerância na filosofia política para perceber que se você está querendo calar a boca de todo mundo em nome da tolerância, você não está sendo exatamente tolerante, né? Então, esse é o primeiro ponto que torna a nossa situação uma situação ridícula, bastante engraçada e, ao mesmo tempo, trágica. A segunda coisa é a protetividade exagerada que o ordenamento jurídico brasileiro dá a certas categorias de pessoas. A gente tem no Brasil algumas categorias de pessoas que elas são sacramentadas pelo ordenamento jurídico. E são as categorias das supostas vítimas. Ou seja, é uma escolha completamente influenciada aí pelas consequências e desdobramentos políticos de certas ciências sociais. É uma escolha por categorias como negro, mulher, homossexuais e transexuais. E em relação às coisas que ocorrem com essas quatro categorias, negro, mulher, homossexuais e transexuais, existe uma sacralidade. Então, você não pode falar nada ou fazer nada que, porventura, atente contra essas quatro categorias, o que pareça atentar contra essas quatro categorias, que apenas pareça atentar contra essas quatro categorias. Veja que hoje, por exemplo, a depender do tipo de argumento que você faça, ou do tipo de comentário que você faça, você pode ser preso por transfobia, mesmo. Você pode ter a sua vida destruída porque você fez algum comentário, sei lá, depreciativo sobre um transexual. O que é uma bobagem, sinceramente. A depender do que você fale, você pode ser cancelado porque você fez um comentário supostamente racista, né? E isso é uma coisa que acontece tranquilamente, e as pessoas, inclusive do nosso próprio campo da direita, às vezes subscrevem esse tipo de cancelamento, dizendo coisas do tipo, mas porra, vacilou, não devia ser assim, veja bem, isso é muito grave, tá? E diante de coisas que absolutamente não são graves.
E esse é o primeiro. Essas coisas não são graves. Ainda que você seja muito depreciativo em relação a essas 4 categorias aqui que eu falei, transexuais, homossexuais, mulheres e negros, ainda que você seja diretamente depreciativo, isto, estou falando em meu nome, não no nome do MBL, isto não é grave por si. Não é grave por si. Quando o ordenamento jurídico visou considerar que racismo, misoginia são delitos ou podem ser equiparados a delitos, o objetivo disso, prima facie, era impedir as manifestações de ódio a esses segmentos, manifestações de ódio que tinham um desdobramento real e palpável, né? Então, por exemplo, é completamente diferente você proferir aí um insulto racista no momento acolorado de uma discussão que você teve com alguma pessoa, ou proferir um insulto que rebaixa a mulher no momento acalorado que você teve de discussão com uma mulher, e você defender, participar, integrar algum grupo, né, por exemplo, racista. Vamos supor que a gente estivesse falando aí da Ku Klux Klan no Brasil. Se tivesse a Ku Klux Klan no Brasil, houvesse essa organização, que ela é racista, e essa organização preconiza que os negros devem ser mortos, ou que não devem ter acesso a posições de trabalho, ou que devem ser excluídos, marginalizados da sociedade de várias maneiras. E daí você integra esta organização, e daí você, dentro dessa organização, você é um propagandista de ideias racistas, né? Você não bateu em nenhum negro, você não fez nenhum crime físico com ninguém, mas você está ali redigindo panfletos racistas e divulgando esses panfletos racistas na internet, na rua, em jornais e tal. Isso que você está fazendo, de fato, é racismo. E isto me parece razoável de ser coibido num Estado que não tolera esse tipo de coisa. Porque as ideias têm consequências, como diz o Richard Weaver. Então, se você vai propagando ideias odiosas, essas ideias elas podem se expressar em movimentos políticos, e esses movimentos políticos eles agem, e as pessoas são influenciadas, não, as pessoas são impactadas pela ação desses movimentos políticos. Então, quando você olha exemplos desta natureza, parece razoável que o ordenamento jurídico mitigue um pouco o espaço de liberdade que as pessoas têm de expressar suas opiniões. Só que é para estes casos. É para casos em que o senso comum aponta que é algo que passou muito da medida. Não simplesmente uma ofensa, um impropério, uma coisa que você falou na raiva, mesmo que seja injusta. Porque as pessoas falam coisas na raiva, impropérios, o tempo inteiro, umas para as outras, a partir de quaisquer características. Se você fala qualquer coisa e aparece, as pessoas vão falar da sua aparência, vão dizer que você é calvo, que você é gordo, que você é um idiota, que você é isso e aquilo. E assim por diante. Vão te enquadrar em coisas, vão mandar você calar a boca, sei lá, porque você é branco, como as pessoas fazem em muitas situações em que tem um branco comentando alguma coisa, ou que tem uma pessoa que parece rica e a pessoa diz, não, mas você é rico, cala a sua boca. E daí? Né? Então, esse é o segundo ponto. E daí? E daí? O que é isso? Né? E a terceira coisa é como essa polícia do pensamento afeta a possibilidade de você fazer reflexão política e ética e teórica, porque você não pode mais falar certas coisas, né? Você tem um âmbito muito restrito daquilo que pode ser expresso como ideia válida no debate. Se você lê certos autores no Brasil, você pode estar etiquetado de muitas coisas. Você lê, sei lá, Dugin, Carl Schmitt, autores de direita, você pode ser etiquetado de várias coisas. Não é assim que acontece com os autores de esquerda, obviamente. Você tem um monte de autores de esquerda que defenderam a Revolução, inclusive a Revolução Violenta, como Sartre, que são lidos aí à vontade, e ninguém vai proibir a leitura desses casos. Graças a Deus que não se proíbe. Eu também não acho que a gente tem que pegar a bandeira para vamos agora proibir que as pessoas leiam Sartre, porque ele defendeu o Gulag. Mas há essa polícia teórica, e essa polícia, ela visa te colocar num cabresto de ideias e impedir que você possa falar as coisas que você acha ou propor as ideias que você pensa. Se está lá no Livro Amarelo de Defesa do Voto Familiar, paciência. Isso é um programa partidário, que seja assim. As pessoas que discordam disso, elas veem lá o voto familiar e dizem, não, eu não posso ficar com um grupo que defende o voto familiar.
porque aqui, dogmaticamente, eu sou a favor do voto individual. Então, isso aqui, para mim, não vale. Eu não vou votar no Renan Santos, eu não vou aceitar isso. Beleza, esse é um direito que as pessoas têm. Agora, querer impedir que certas coisas estejam sendo discutidas, isso é apenas mais uma fase, né, da tentativa de montar um novo consenso moral. Basicamente isso. A gente tem uma tentativa de montar um novo consenso moral. Esse novo consenso moral é extremamente pesado, porque assim, ele se desdobra em consequências muito sérias, que eu acho que estão apenas no início. Né? Se isso continuar, se o avanço do consenso moral progressista continuar, as pessoas vão ficar muito mais apertadas do que elas já estão. Porque quando você tem épocas em que há um consenso moral muito forte imperando sobre a sociedade, as pessoas não podem fazer determinadas coisas. Por exemplo, quando se lê... Eu fiz muito essa leitura por conta da minha tese, uma leitura importante para mim. Quando você lê um pouco da história de Genebra, na época que o João Calvino, o fundador do calvinismo, grande reformista protestante, estava conduzindo a cidade, era uma cidade que os sussurros eram perigosos. Não podia falar nada. Havia uma verdadeira polícia da moralidade ali, funcionando, porque se queria impor mesmo uma regra de santidade para a vida daquelas pessoas. Há algo disso nessa moralidade progressista que a gente está vendo sendo montada. A diferença é que o teor da moralidade é outro. Então você tem uma alteração do teor da moralidade, uma secularização do teor da moralidade, mas um franco desrespeito a certas noções de tolerância que foram, durante assim, os últimos 300 anos, extremamente influentes na formação da consciência moral das pessoas do Ocidente. As pessoas se identificavam muito com a ideia de você ter tolerância no espaço público. O espaço público de discussões da política foi marcado pela tolerância nos últimos 300 anos, e por um avanço da tolerância, um avanço gradual da tolerância, um esforço gradual em ampliar as margens daquilo que podia ser dito. E essa ampliação das margens do que pode ser dito, ela está, obviamente, em retrocesso. As margens do que pode ser dito, elas estão sendo confinadas para que se crie um novo código moral progressista, esse código moral impere sobre todas as pessoas e as pessoas sigam aquele negócio como gado, fundamentalmente isso. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal República da Onça. Não se esqueça de fortalecer deixando o seu like e comentário. Até o próximo vídeo.